Muito bom dia, candidato. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da UTV Amazônia. Eu que agradeço. Bom dia a todos da UTV, agradeço o convite e a oportunidade de poder estar me apresentando, mostrando os nossos projetos, nosso plano de governo também aqui no seu programa. Ok, nós temos 4 perguntas básicas, candidata. Saúde, educação, transporte público e trânsito. Gostaria que a senhora respondesse em poucos minutos em relação à saúde, sua proposta. Bom, a saúde, eu como médica, é uma prioridade. Se a saúde não vai bem, nada vai bem no nosso município. E, infelizmente, hoje a gente tem hospitais superlotados na nossa cidade, principalmente o Hospital João Paulo, por devido a gente não ter essa saúde preventiva e uma cobertura 100% do Programa de Saúde da Família. Temos que ampliar todos os postos de saúde e fazer com que essa cobertura chegue a 100%. Também a questão de um problema hoje, que é um problema de saúde pública, é a melhoria no trânsito, que já se transformou num problema de saúde pública, onde 90% das pessoas que estão lá no João Paulo são devidos a problemas no trânsito, acidentes no trânsito. Então, essa saúde preventiva que hoje é o nosso foco e também, se penso como candidata e sendo eleita prefeita, construir um hospital municipal. Mas antes disso, melhorar a cobertura da estratégia de saúde da família na nossa cidade. Esse hospital municipal seria um pronto-socorro ou seria um ambulatório? Um pronto-socorro, acho que é necessário um pronto-socorro na nossa cidade, só que só pode haver esse pronto-socorro quando a gente houver aí uma cidade realmente com uma saúde preventiva qualificada e de qualidade. Senão vamos continuar com hospitais e portas de hospitais lotadas, porque um hospital municipal você não tem como identificar se só entram pessoas do município. Vão vir pessoas dos outros municípios do nosso estado, do Amazonas, do Acre, da Bolívia e vão superlotar da mesma forma. E para isso a gente tendo uma saúde preventiva, a gente melhora e reduz esse número de pacientes que vão procurar portas dos hospitais. Ok, candidata, em relação à educação, nós sabemos que o Tribunal de Contas, ele detectou que houve um erro em relação ao fluxo populacional aqui em Porto Velho. Resultado, os postos de saúde, o pronto-socorro lotado e também falta de salas para os alunos. O que fazer, eleita? E foi isso que acabou aí rejeitando o Tribunal de Contas as contas do prefeito Roberto Sobrinho. Eu pretendo, primeiro, que uma educação de qualidade, infelizmente, a gente não consegue ter numa cidade que não temos creches. Em Porto Velho temos apenas 3 creches e essas creches só atendem crianças a partir de 2 anos. Implantar creches no nosso município, que assim a gente dá oportunidade para as famílias trabalharem. E fazer com que as salas de aula sejam lugares agradáveis para os alunos estudarem. Hoje a gente vê que na maioria dos nossos distritos, os alunos demoram 2 horas para poder chegar na escola e quando chegam cansados, com fome, sem estímulo para estudar. A gente precisa reduzir esse tempo de demora para o aluno chegar na escola e fazer com que as escolas realmente tenham atrações para atrair os alunos, de uma forma que valorize também os nossos professores. Valorizando os professores, tendo infraestrutura, a gente consegue melhorar a qualidade da sala de aula, a qualidade do ensino e resgatar essa vontade dos alunos terem esse estímulo de irem para a escola, não só no período que eles estudam matemática, português, mas também no período da tarde, para um esporte, para a cultura, e os finais de semana a gente deixar essas escolas abertas para serem usadas. Ampliar as quadras nas escolas municipais, que infelizmente são poucas que temos aqui, que tem essa ampliação, e também colocar dentro das escolas bibliotecas. Hoje temos apenas salas de leitura. A senhora pretende também implantar a chamada escola de tempo integral? Com certeza, acho essencial. E dessa forma que digo para atrair os alunos pela manhã, pela tarde e também nos finais de semana. Ok, respondidas as 2 perguntas, em relação ao transporte público. Hoje é uma reclamação geral da população pela má qualidade do transporte oferecido e também pela escassez de linhas, também para atender principalmente a região da Zona Leste, que é uma das mais populosas. O que fazer, vereadora, candidata, para mudar essa realidade? A questão do transporte público hoje é uma questão que todos os usuários do transporte sentem essa dificuldade. Primeiro, porque a lei orgânica do município, no artigo 6º, diz que aqui no nosso município tem que ter no mínimo 3 empresas para participar dessa concessão para oferecer um transporte público. E o erro já começa aí, temos apenas 2. Então temos que aumentar essa terceira para haver uma maior disputa e a qualidade nelas existirem. O segundo ponto é que na nossa lei orgânica diz também que a cada 2.000 habitantes temos que ter uma linha para cada 2.000 habitantes. E temos um déficit de quase 30
30 ônibus em Porto Velho. Então a gente vê que essa diferença de 30 ônibus, novas 30 linhas, fazem uma diferença. O que a gente vê hoje nos pontos são lotados, horário de pico, o ônibus realmente aí sem condições, e todos tiveram esse aumento da passagem para R$ 2,60 para verem todos os ar-condicionado. Isso, infelizmente, a gente não vê. Aí, Gerson, a gente pensa que se as pessoas que não têm essa deficiência física sentem essa dificuldade, a gente tem que lembrar das 43 mil pessoas em Porto Velho que sofrem algum tipo de deficiência, o que elas não passam. Se adaptaram ônibus para a nossa cidade, mas não se adaptaram os pontos de ônibus. Verdade. Então não adianta a gente ter ônibus funcionando e que na maioria as pranchas para os nossos deficientes não funcionam porque são muito sensíveis à poeira, e a gente mora numa cidade que tem muita poeira, muita lama, e quando a rampa desce, encosta no asfalto, já acaba prejudicando ali o mecanismo daquela prancha. E sem contar também a questão dos abrigos da nossa cidade. Não temos abrigos de ônibus, a gente tem apenas umas placas, e quando tem algum abrigo, são abrigos que se chove você se molha, se está sol você pega sol, você não tem conforto para poder esperar o ônibus, não temos informações nenhumas. Se chega alguém que nunca andou de ônibus para pegar um ônibus, não sabe a linha que pega, a rota que vai, que horas o ônibus passa, e isso tudo a gente precisa ter essa informatização nos pontos de ônibus de Porto Velho. E uma outra questão também, que é um assunto questionado por todos, é o nosso terminal de integração. Infelizmente foi aí tirado todas as pessoas da Euclides da Cunha que tinham seu comércio para poder fazer ali um terminal de integração. Mas eu costumo dizer, não temos um engenheiro de trânsito na nossa secretaria. E eu não sei que forma que encontraram que lá é o melhor ponto. Porque uma pessoa que sai da Zona Leste e vai para a Zona Sul, perde muito tempo para ir até Euclides da Cunha para fazer essa transferência de ônibus. Ela tem que ter vários terminais de integrações na cidade que facilite essa troca do passageiro para economizar o seu tempo e também dar mais qualidade no trânsito, mais qualidade no fluxo, aumentando também a questão das linhas rápidas para o ônibus de Porto Velho. Assim a gente atrai a população, tendo um ônibus de qualidade, um ônibus limpo, um ônibus que tem o seu corredor de ônibus exclusivo, que a população que anda de carro, que anda de ônibus ou de moto, vai preferir andar de ônibus do que ter que pagar um estacionamento ou procurar vagas na nossa cidade. Voltando a essa questão da Euclides da Cunha, vereadora, eu vi que houve um certo confronto entre a prefeitura, até a chefe de gabinete, a Miriam Saldanha, para tirar aquele pessoal de lá. Os ambulantes amargaram um prejuízo financeiro muito grande, e aí fecharam tudo, ninguém entrou. Só que daí tá tudo limpo lá. O que aconteceu? Não foi para frente? Na verdade, Gerson, ali foi uma questão para tirar, acho que para poder fazer o shopping popular, né? Quiseram levar aqueles comerciantes que vendiam R$200 por dia e levaram para o shopping popular. Abandonaram esses comerciantes lá. Quem vendia R$200 por dia hoje não vende nem 10, num lugar escuro, sem segurança, quente, que o banheiro, infelizmente, vive sujo, e as pessoas não têm atrativos para irem para o shopping popular. E dessa forma foi que foi tirada, dizendo que a partir do momento que se tirasse já ia conseguir a construção. Se joga dizendo que está esperando dos ônibus, das empresas de ônibus, construírem o toldo. Mas como é que se constrói o toldo se não tem nada construído lá? E fica um empurra para lá, um empurra para cá. E isso é a falta que, infelizmente, as gestões que a gente tem vem tratando a nossa população. E esse desrespeito é geral. E eu, como candidata a prefeita, proponho a fazer realmente estudos e colocar dentro de secretaria pessoas técnicas e pessoas qualificadas para saber qual é o melhor local e não tomar atitudes como essa, tirando os comerciantes, diminuindo sua renda, diminuindo sua forma de viver, que foi o que aconteceu com esses comerciantes da Euclides da Cunha. Ok. Em relação ao trânsito, vereadora, nós também soubemos que, só informações também, não há nada comprovado, que os consórcios repassaram recurso à prefeitura para fazer sinalização. Sinalização de placas, de sinal, de questão de ruas, qual é o nome da rua, informações de localidades. Mas a gente ainda vê que é uma coisa precária. Muito. Tanto precário também como o nosso trânsito, que virou um caos nos últimos tempos para cá. No horário de pico você demora até 1 hora para chegar, ou em outras regiões, na Esplanada, ainda mais quando o Palácio Rio Madeira estiver pronto, então a coisa vai complicar mais ainda. Qual o projeto que a senhora tem para a área de trânsito? Gerson, primeiro que também quando se construiu lá a questão do centro administrativo político, não teve estudos, né, de trânsito, e tem que ter. Infelizmente, como eu disse para vocês, a gente tem uma secretaria que não tem um engenheiro de trânsito dentro da nossa secretaria municipal. E o nosso projeto é fazer com que realmente haja sinalização. Foram 154 milhões de reais das compensações para compensações sociais, e no meio estava essa questão de sinalização. E a gente vê que ainda é muito precário. São ruas que a gente não sabe o nome, não tem sinalização. As pessoas agora que começaram a ter e colocar algumas placas dizendo alguns pontos
pontos turísticos da cidade, mas ainda é muito pequeno para uma cidade como o tamanho da nossa, uma capital com 2 usinas e com tantos recursos aí que foi vindos para essa questão de compensações e também o PAC. Eu pretendo com certeza fazer com que o nosso trânsito tenha dentro da própria escola educação de trânsito, como a gente tinha escola padrão, que ensina desde as crianças, porque hoje você sai com 18 anos, já quer tirar ali sua carteira de habilitação, sai dirigindo, não sabe as leis do trânsito, não conhece e acaba não tendo essa segurança. E a gente lota a cidade de agentes de trânsito só punitivo. A gente tem que ter agentes também que eles sejam ali para educar e educativo. Eu posso dar um exemplo para você que hoje a gente na BR-364 tem faixa de pedestres e a população não sabe se é para atravessar, se o carro tem que parar e qual é a obrigação, porque infelizmente não temos ninguém para nos educar e ensinar o que é o certo e o que é o correto nessa questão das faixas de pedestres. Pretendo alargar as ruas, fazer com que abra mais ruas, soluções como, por exemplo, aqui atrás do shopping mesmo, temos um canal que liga Pinheiro Machado até a Calama, ali tem como a gente abrir aquele fluxo, diminuir o fluxo da Pinheiro como o fluxo da Calama também nos horários de picos, e isso são estudos com engenheiros de trânsito e que eu pretendo com certeza colocar uma dessas pessoas na nossa secretaria. O Dória faz 3 perguntas para a senhora. A primeira, Mariana, você acredita na existência de funcionários fantasmas na prefeitura? Acredito que deve existir, porque não deve haver essa fiscalização e acaba se colocando pessoas por se colocar, mas eu espero que essas pessoas que estejam assistindo, que vão trabalhar, porque quem está pagando por isso é a população, por pessoas que não trabalham, não mostram seus esforços. E é isso que eu tenho certeza que no nosso governo, Mariana, a gente vai fazer a diferença, colocar as pessoas para trabalhar. E quem não estiver mostrando seu trabalho, que a gente coloque outras pessoas qualificadas e determinadas naquela função. Tá. E a segunda pergunta dele é o seguinte, como você conseguiu se formar em Medicina e Direito atuando como vereadora? Na verdade, eu não consegui me formar em Direito e Medicina atuando como vereadora. Eu entrei na faculdade com 17 anos e fui eleita com 21 anos vereadora. Então, quando eu entrei em 2009 para ser vereadora, eu já estava no último ano de Direito, tinha trancado Medicina e depois que eu concluí a Medicina. Então, o grande período eu não estava na Câmara Municipal. Se tanto é que hoje, eu como candidata a prefeita já sou médica e sou bacharel em Direito. Eu acho, Gesso, que todos os nossos políticos deveriam ter uma formação, porque o grande problema que eu vejo hoje na política são pessoas dependerem da política. E a política você não tem que fazer por profissão, tem que fazer por gostar. Porque acaba que o salário, por exemplo, de um vereador, a pessoa acaba que tem que sustentar uma família e acaba arrumando outros meios para desviarem dinheiro e por isso tantos escândalos. Então eu vejo como uma qualidade muito grande, eu com 25 anos hoje ser médica e ter feito direito. Eu não fiz para ser advogada, não quis ser juíza, eu fiz pelos conhecimentos. E até como vereadora fiz um projeto na Câmara que as escolas tivessem uma semana durante um ano para poder ensinar noções básicas de direito, que a gente precisa formar a nossa população sabendo quais são seus direitos. A OAB, ela conseguiu aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, incluindo na grade curricular também noções de direito nas escolas estaduais. Isso foi muito bom, dei parabéns, agora a gente teve um debate lá na OAB, dei parabéns ao presidente, porque realmente isso é necessário. Eu dei entrada com esse projeto em 2009, logo quando fui eleita, foi um dos primeiros projetos, mas infelizmente na prática eles não são colocados. E fico feliz do governo de estado já ter abraçado aí essa causa e estar implantando essas noções básicas de direito dentro das salas de aula. Ok, o Adriano, ele fala o seguinte, vereadora, a senhora era aliada do Roberto Sobrinho. Nunca vi a senhora indo contra a gestão do PT. Acho que houve algum engano de dizer que eu era aliada, nunca fui, sempre fui oposição. Só votei a favor das matérias da prefeitura quando foi relacionadas ao bem da nossa população. Mas ao contrário, sempre fui oposição, votei contra. Nas últimas votações agora, das contas do Tribunal de Contas, rejeitando as contas do prefeito, eu votei contra e nunca tive medo de falar. Só que infelizmente a nossa Câmara Municipal não tem essa boa divulgação e o meu trabalho sempre foi em prol da população, não de prefeitura e de gestões. Sempre fui um papel de oposição. Do momento que entrei na Câmara ao momento que estou saindo, vou continuar sendo a favor da população, não a favor de prefeituras e de interesses pessoais. O Marcondes pergunta à senhora, Mariana, qual o projeto de vulto que a senhora fez na Câmara enquanto vereadora? Bom, tem vários projetos que a gente fez, mas infelizmente nem todos são colocados em prática. Como disse, a questão do direito. Fiz o projeto Ficha Limpa para cargos comissionados, logo quando começou esse boom do Ficha Limpa para cargos políticos. Fiz também para os cargos comissionados, porque não acho justo a pessoa não ser candidata por ser ficha suja, mas você poder indicá-la para ser uma secretária de saúde ou uma secretária de obras.
e eu fiz, mas infelizmente na prática a gente não vê isso sendo aplicado. Outro projeto também foi o projeto de obras noturnas. A gente vê a prefeitura hoje fechando ruas como Carlos Gomes, 7 de setembro, em pleno horário de pico, sem avisar a população, e isso faz com que o fluxo aumente, quem está na parada de ônibus não sabe por que o ônibus não chegou ainda, e acabar nessas ruas que tem um grande fluxo de carro, fazer com que haja obras noturnas. Esse foi um dos projetos também. Fiz os projetos para Nasce uma Vida, Plante uma Árvore, moramos no meio da floresta amazônica e não temos aí arborização na nossa cidade, é uma forma de resgatar os nossos valores. Fiz também a questão do passeio para os idosos, que os idosos têm o direito da prefeitura ter um mecanismo de ter esses passeios turísticos, levando no cinema, levando no teatro, que tenha um carro para poder buscar e levar. Infelizmente até agora a gente não viu. Fiz um anteprojeto do SVO, Serviço de Verificação de Óbito, que hoje as pessoas acabam falecendo indo a óbito e a gente não sabe o motivo e a causa da doença. Porto Velho é a única capital que não tem um serviço de verificação de óbito. Fiz também a questão no projeto Minha Casa é Bela. Esse anteprojeto foi mandado para a prefeitura, que quem mantém a frente da sua casa bonita, arrumada, limpa, bem cuidada, tem diminuição no IPTU. E isso são vários projetos que a gente faz de valorização e resgate à nossa sociedade, valorizando a nossa população. Mas infelizmente na prática a gente não consegue ver, porque há esse embate de ser de partido político diferente. E eu, como candidata a prefeita e sendo eleita prefeita, vou tratar meus 21 vereadores de forma iguais, independente de partidos políticos, lembrando que eles foram eleitos pela população. O Wellington Castelo, ele pergunta do seu projeto para o transporte coletivo, que a senhora já disse na pergunta anterior, e ele pergunta o que a senhora acha das tarifas cobradas hoje. Eu acho um absurdo, porque logo quando eu entrei na Câmara Municipal, fui contra essa questão do aumento das tarifas de ônibus também, e foi dito à população, a todos, que ia haver esse aumento, e mesmo assim eu fui contrária, de R$ 2,60 para a tarifa, para que forma que melhorasse as rotas, aumentasse o número de veículos, tivessem todos ar-condicionados. E essa realidade, infelizmente, a gente não vê. A gente não vê isso acontecendo em Porto Velho. A gente vê a falta de estrutura, falta de respeito, foram prometidos ônibus realmente capacitados, e a gente não consegue ver isso. A gente vê ônibus realmente sujos, que é o que acontece por causa da poeira. Você pega o ônibus de manhã e limpa ele, mas quando você vai pegar meio-dia, já está só a poeira, dependendo de onde ele vai. Quem sai de manhã de casa para ir trabalhar, já chega sujo no trabalho por questão do nosso ônibus que não tem essa limpeza com frequência. Nem por culpa só também das empresas, mas eu digo por culpa do próprio executivo não manter as linhas que os ônibus passam adequadas com um tapete para poder realmente cuidar melhor desse transporte público. Ok, o Márcio pergunta à senhora o seguinte: parece que a senhora é contra o hospital municipal, isso é verdade? Nunca fui contra o hospital municipal, acho que isso daí é um equívoco de quem ouviu, sempre fui a favor, até porque como médica eu vejo essa necessidade e também somos a única capital que não tem um hospital municipal no nosso país. O Wellington Castelo, acho que até vale essa última pergunta dele, é sobre o pessoal ribeirinho. Qual é a sua perspectiva? Porque lá eles são carentes de saúde, muito. Educação, Tudo. esporte. Manda um beijo para a senhora. Eu agradeço e digo que eu tenho um carinho muito grande por essa população ribeirinha, pelos nossos distritos, pelo nosso Baixo Madeira. Dizer para você que eu sei realmente do sofrimento. Eles recebem médico uma vez por mês e isso é precário demais. Questão das escolas, como eu disse no começo da entrevista, demoram 2 horas para chegar nas salas de aulas. A gente tem que levar o poder público para lá, dar essa melhor atenção, resgatando os valores e fazendo também, Gerson, resgatando as nossas belezas naturais que a gente tem nesses distritos, podendo fazer com que lá esses distritos sejam lugares atrativos para o turismo. Só que, infelizmente, a gente vê que até as próprias chegadas, você chega nesses distritos, nem a entrada, nem o barranco, estão tudo desbarranco, e o poder público até agora não foi lá fazer pedidos de armar ali que melhore para não ir destruindo esses distritos. Eu, como vereador, e posso dizer até em nome da Câmara Municipal, sempre lutamos por isso, porque temos vários vereadores que sempre lutaram por essa questão de melhorar a questão dos distritos do nosso município. Ok, candidata, suas considerações finais? Eu agradeço, Gerson, a todos vocês essa oportunidade, fico muito feliz. Pena que o tempo é curto, porque se a gente for falar de todos os nossos sonhos, as nossas vontades, a nossa determinação de fazer Porto Velho ser uma cidade mais justa, ficaríamos aqui horas e horas. Mas quero pedir a você que nos assiste esse voto de confiança, esse voto para pensar novo, não é pensar novo pela idade, é de novas ideias, de coisas novas, de fazer uma política diferente, sem loteamentos de cargos, loteamentos de secretarias, e sim colocando pessoas qualificadas. Peço a você a sua confiança
confiança, o seu voto no número 45 no dia 7 de outubro. E desde já agradeço a você, Gerson, a toda a sua equipe, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos.